Salve Maria. Bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos dando aqui um curso, quer dizer, são vários expositores, né, sobre esse livro do professor Plínio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução. Escrito em 59, mas de uma atualidade muito grande. Quando foi, acho que 7h30, amigos nossos da Itália pediram ao Dr. Plínio, Dr. Plínio, o senhor não pode atualizar o livro? Por quê? O processo revolucionário tinha andado. Andado como? A quarta revolução, que é a revolução dos costumes, nos homens, né? E a quinta revolução, que é a entrada do satanismo em cena. Então o professor Plínio atualizou o livro, introduzindo a noção da quarta revolução, tribalismo. E agora, o Sínodo da Amazônia deu muita atualidade ao livro, a parte 4, que é o tribalismo como meta para a sociedade. Bom, são 35 reuniões, estão disponíveis aí na internet, no nosso canal. Nossas reuniões aqui são conversas. Importante que as pessoas entendam o que está sendo tratado. Em 1952, ainda era pontífice romano, Papa Pio XII, e a Ação Católica Italiana ergueu uma igreja em honra de São Leão I, Papa. Por que que esse Papa teve um grande papel na história? Tem. Porque ele enfrentou Átila no ano 452. Então, em 1952, a Ação Católica Italiana mandou erguer essa igreja em homenagem a São Leão I. E o Papa Pio XII, nessa época, faz um discurso que é a maior síntese que a gente conhece, fora do livro, sobre o fenômeno Revolução e Contra-Revolução, que vai ser a base, o texto base da nossa projeção. Vamos fazer também o confronto, porque o progressismo escolheu também inimigos, né? Inimigos. Quais são os grandes inimigos de hoje? A pegada de carbono, a mãe terra que está com dores de parto, aquecimento global, são os novos males. O que o Evangelho fala dos males? Demônio, mundo e carne. Esses 3 males que Nosso Senhor aponta são deixados de lado e passa a ser o quê? Salvar o planeta. Mandamento número 1 é salvar o planeta. É assim mesmo. Essa é a doutrina progressista, que mudou completamente, fez uma rotação de 180 graus, né? RCR é a abreviação, né, do livro Revolução e Contra-Revolução. Se o professor Plínio comenta que o livro foi escrito sob uma especial capacidade de discernir o passado. E ele vai chamar isso de vertente histórica. Então, é uma pequena introdução ao livro que nós vamos fazer. Vertente. O que é vertente? Neste conceito do Dr. Plínio, é aquela propensão primeira da alma. Nós temos aqui 10 pessoas, 15 pessoas. Se eu coloco um tema aqui, Revolução e Contra-Revolução, há uma vertente. Que a pessoa diz, bom, mas o que isso tem que ver com Deus, com a salvação da alma? É a vertente religiosa. A pessoa que tem uma vertente psicológica quer saber a razão pela qual, né? Psicologia não, estudo de psicologia não, é vertente psicológica, está atrás da razão de ser das coisas, porque você escolheu esse tema, né? E a vertente político-social, um pouco econômica também, é a repercussão do livro, do assunto Revolução e Contra-Revolução na sociedade. Olha, são 3 formas de reagir. Pegou um público, não tem pensar que um reage preferentemente do ponto de vista religioso, mas o outro vai ter uma vertente político-social. Político-social não é partido político, não. É a pessoa que se interessa a repercussão dos assuntos na sociedade. Direito de propriedade, uma repercussão social. O aborto tem repercussão social? Tem repercussão social. Então, depois o Dr. Plínio acrescentou que existe uma 4ª vertente, que são as pessoas que querem ver o panorama histórico.
o nexo da história. O que é a história? A história não é um atropelo de fato. Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo outro. É uma espécie de pedras assim que estão descendo a montanha sem ordem. Não, a história não é isso. A história tem um nexo. Tem um nexo. Quem procura esse nexo tem a chamada vertente histórica, que foi o que o Dr. Plínio mais abordou nesse livro, Revolução e Contra-Revolução. Tá, a noção de vertente, vocês não vão achar, eu só conheço essa noção no professor Plínio Corrêa de Oliveira. Então, eu precisava cogitar um exemplo do que é a vertente. Olha, eu vou repetir, vertente é aquela propensão natural da pessoa, não faz força. Apresentou um assunto, apresentou-se um fato, a vertente já indica aquela propensão natural dele. Bem, então pega aqui, coloquei lá em cima a religiosa, que é a mais fácil da pessoa até captar. São categorias de temas para os quais o espírito humano tende a ser atraído. Religiosos, psicológicos, políticos, sociais e a vertente histórica. Vocês vão ver, isso não é teórico, isso não é teoricismo, não. Tem aplicação mesmo. E tem aplicação na vida espiritual. Porque a pessoa que desenvolve a vida espiritual normalmente, se ele tem a vertente religiosa, ele é convidado a praticar, a abrir-se pelo menos às outras vertentes. Tem muita aplicação no progresso espiritual. Olha, então tá ali. Porque, veja que a vertente, a água que nasceu ali, na religiosa, ela vai cair, ela vai descer por onde? Para aquela montanha que está na frente dela ali. Não tem como querer que ela desça para uma outra montanha, é a propensão natural. O que tem a vertente histórica já está no outro, claro, outra vertente, né? Vai descer por ali. Então, essa imagem aí, as imagens, elas contribuem muito, facilitam muito para que um conceito fique claro. Quando você pega um exemplo desse aqui, eu entendo que é vertente. Bem, vamos ver um pouco agora a caracterização de cada uma dessas vertentes. O que é a vertente religiosa? É a propensão da alma, por educação, modos de ser, família e tudo mais, ela tende naturalmente a falar sobre assuntos religiosos. Isso é marcante. Aqui na sede a gente vê sempre isso. Entra a pessoa assim, e aí ele aborda preferentemente o assunto religioso, ou ele vai pelo lado político-social, ou ele é psicológico, ou, digamos, os que propendem também para uma vertente histórica que é mais, digamos, acho que é mais rara, exige mais da pessoa. Eu tirei isso aqui de uma reunião, de uma comissão que o Dr. Plínio fundou em 55 e que durou 40 anos, que se reunia 2, 3 vezes por semana para discutir, conversar sobre assuntos, por exemplo, como esse aqui. E, então, há pessoas às quais Deus dá uma graça especial para a piedade e uma facilidade para rezar. É a vertente religiosa. Leva as pessoas espontaneamente a serem piedosas. Mas o Dr. Plínio já está advertindo aqui, cada vertente dessa tem um contrapeso. Depois do pecado original, as nossas tendências boas, elas vêm acompanhadas do quê? Do efeito do pecado original. São Pedro usa essa imagem, né? O demônio está como um leão rondando, né? E sim, procurando uma ocasião para... E São Luís Grão de Montfort, quando fundamenta o Tratado da Verdadeira Devoção, você talvez tenha ouvido falar, ele disse isso: nós precisamos da devoção a Nossa Senhora, entre outras razões, porque Nossa Senhora purifica nossas obras. Do apego, de todos os defeitos. Nossa Senhora purifica e apresenta a Deus uma obra perfeita. É uma das razões pelas quais a gente tem a devoção a Nossa Senhora. Agora ele vai explicar o que é psicológica. Muita facilidade para a compreensão dos problemas morais, compreender a reforma pessoal, é o meio... Espera um pouquinho. Para compreender que a reforma pessoal é o meio para se chegar até o ultramontanismo. Vou explicar o que é
e também para compreender o mal que há no plano das forças secretas. O que é esse plano das forças secretas? Não é uma teoria da conspiração, não. É isso aqui, é a revolução. Documentada. Não é a teoria da conspiração, a revolução existe. Digamos assim, ela é constatada, ela é provada através da história. Então, bem, e quem que é esse ultramontanismo? Senhor Celso, dá para você dar uma palavrinha aí para o pessoal aí que não... O ultramontanismo vem de um movimento que houve na Europa no século XIX em reação às consequências da Revolução Francesa. Né? E principalmente na França. E eles chamavam ultramontano porque a Itália fica do lado de lá e eles ficam do lado de cá dos Alpes, então, dos Pirineus, etc. E aí era atrás do monte, então era ultramontano, depois dos montes. O nome vem daí. Esse movimento ele teve muita reação contra aquela parte liberal e socialista que a Revolução Francesa criou. E um dos métodos, dos focos deles na época era conseguir manter as monarquias, porque a Revolução Francesa espalhou no mundo uma vontade de acabar com tudo quanto é monarquia e colocar república em tudo quanto é país do mundo. E na verdade, acabou acontecendo. Né? Então, mais ou menos é isso. Precisa mais algum? Não, está bem. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Isso é mais ou menos a época da Miráricos, do Gregório XVI, não é? É. Nesse período. Não. É a época do Pio IX. Pio IX, tá. Os sílabos. Tá? Do Pio IX. Principalmente na época do Beato Pio IX. A vertente psicológica é das pessoas que gostam de analisar, de pensar. Não é a vertente político-social, não. Ele gosta de pensar, gosta de analisar. Mesma coisa, a pessoa tem essa tendência, ele gosta de falar de si. Vertente psicológica. Político-social. E olha, dá uma facilidade especial para o apostolado para se comunicar. Quer dizer isso, é a sociedade. A pessoa sai ali da porta da igreja, entendeu aquele ponto de gente, a pessoa está relacionando com um, com o outro, conversando e tal. É a vertente político-social. Tem muitas vantagens. E tem 10 vantagens também. Porque ele já tem dificuldade de recorrer à graça. Porque ele acha que do ponto de vista assim, ele consegue aglutinar, consegue levar, não é isso? Então, é como eu disse, não há, depois do pecado original, a pessoa tem a qualidade. E junto tem a marca do pecado original para tentar tirar o mérito da qualidade. Imagina, conquistou, não sei, um grupo aqui, conquistou um grupo de 100 universitários de Belo Horizonte, você lidera esse grupo, aí você cria um canal, seu canal passa 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 500.000, é inevitável que venha a tentação para a pessoa, inevitável que venha. Olha como é que eu sou. É a hora dele recorrer a Nossa Senhora. E o bem que o homem faz vem da graça. Naturalmente. Então, esse seria o ponto, digamos, fraco da vertente. Político-social. Continua. Divórcio. Ele vê o divórcio do ponto de vista político-social. O direito de propriedade do ponto de vista político-social. Continua. Bom, aqui ele faz os conformes das vertentes, podemos pular, senão a gente não entra na matéria. Vamos entrar aqui na vertente histórica, que é a mais difícil eu acho que é a mais difícil de ser encontrada. Uma vertente muito importante daqueles que lutam contra a Revolução, é desenvolver essa vertente, ou pelo menos saber que existe. Diz ele, há um certo dom de perspectiva de ver no passado o presente, que é muito mais possante do que poderia ser uma vertente chamada futuresca, que seria perceber o futuro como será. Ela o quê? A vertente histórica consiste no quê? Em ver o nexo profundo da história, que eu disse, a história não é uma quantidade de pedras que estão rolando montanha abaixo desordenadamente. Se ele pegou esse nexo da história, está ali o professor de história, o Alexandre Toledo, pegou esse nexo
ele tenha a vertente histórica. Se ele, vendo os acontecimentos, coloca Deus na história, tá vendo? Ele vai enriquecendo a perspectiva dele, né? Bem, agora, conclui o Dr. Plínio. A graça da RCR, ou seja, de entender, ler, entender o livro Revolução e Contra-Revolução, se apresenta para nós sob uma especial capacidade de discernir o passado, que diz as revoluções passadas, não é? Agora, há pessoas que, se nós devêssemos tomar a conferência das três vertentes, três anteriores, né, sem a vertente histórica, de fato, nós veríamos que falta uma vertente régia, que é a vertente histórica. Olha, o Dr. Plínio coloca, portanto, uma espécie de coroamento das vertentes, se ele chega na vertente histórica. É bom saber, o bom desenvolvimento da vida espiritual, sejamos nós propensos à vertente religiosa, político-social, psicológica, é agregar também esse recuo histórico. Tá bem? Eu acho que termina aqui a parte das vertentes. Veja aí. Bom, é isso. Só um minutinho. Quem quiser fazer pergunta... Eu vejo assim, como é que eu vou dizer? Tem até abordado isso aí com outros grupos, né? Um assunto. Você tem uma sala, você tem 20 pessoas, você pode ter 50, pode ter 200. Ali tem as 4 vertentes. E você, conferencista, precisa saber que existem as 4. Você não pode tratar só do aspecto religioso. Não, você funilou. Então, é preciso ampliar. Bem, agora aqui tem um documento histórico. Eu pude ver isso no livro. São os escritos autobiográficos de Santo Antônio Maria Claret, publicado pela Biblioteca de Autores Cristianos, que é espanhola, chamada BAC, BAC. Santo Antônio Maria Claret, veja o que ele diz. O Senhor, quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, me fez conhecer os 3 grandes males que ameaçavam a Espanha, porque ele é espanhol de nascimento, né? Serviu em Cuba, como arcebispo de Cuba, depois voltou para a Espanha. O Senhor me fez conhecer os 3 grandes males que ameaçavam a Espanha, que são o protestantismo, melhor dizendo, a descatolicização da Espanha, a república e o comunismo. Olha, isso aqui o que é? As teses desse livro que estão aqui. Eu estava presente no auditório nosso, 40 anos atrás, e quando alguém leu essa ficha, ou o próprio Dr. Plínio que leu, e alguém do auditório perguntou, Dr. Plínio, mas o senhor não pôs isso no livro Revolução e Contra-Revolução? Eu não pus porque eu não conhecia, porque se eu conhecesse eu colocaria. Porque é uma revelação de Deus, de Nosso Senhor para ele. Os males são esses. Claro, a Espanha nunca foi protestante. Filipe II combateu, enfim, os jesuítas e tudo mais. Né? Por isso que ele fala a descatolicização da Espanha, os efeitos. Bem, esse Santo Antônio Maria Claret, ele também, nos escritos autobiográficos, perdão se eu cortei aí. Só dizer que ele é um exemplo do ultramontano. Isso. Um grande exemplo do ultramontano. Perfeitamente exemplo do ultramontano. Estava no Concílio Vaticano I, lutou contra esses erros todos. Bem, mas veja bem o que Santo Antônio Maria Claret nos diz. E isso é muito útil para todos nós. Ele ainda estava em Cuba, quando ele comentou: vejo que a providência vai suscitar leigos pelo mundo para coadjuvar a obra da igreja. Olha, era o movimento ultramontano do século XIX. Então, a declaração de Santo Antônio Maria Claret estava exatamente inserida dentro da graça do século XIX e da reação, como ele falou, contra a Revolução Francesa e tudo mais. Vejam bem, isso é muito importante. Olha, eu estava conversando com o Eduardo, né, na vinda da missa para cá, porque
normalmente, a pessoa considera assim, existe a vocação princeps, que é a religiosa, sacerdote. Depois existem os religiosos. Depois existe o quê? Depois existe família. Então, nesse conceito simplificado, Santo Antônio Maria Claret estava dizendo, chegou a hora de. Mas, e as ordens de cavalaria? E os movimentos na sociedade postos diretamente para lutar contra a revolução? Nessa visão simplificada, esses movimentos não existem. Ora, o Dr. Plínio demonstra a revolução deformou a sociedade temporal. Deformou. Você vai na arquitetura, você só vê a arte moderna. Você vai nas igrejas modernas, digamos, de arquitetura recente, né? Você vê o quê? Você vê uma arquitetura revolucionária. Então, a revolução conseguiu, na sociedade, ela modificar. Isso cria necessidade de quê? De um movimento leigo que atue na sociedade, ou vários, contra a revolução na sociedade temporal. Aí, são as campanhas contra o aborto, são os terços públicos, são as marchas, não é isso? Quem vai fazer isso? Concordam comigo? Impressionante como é que Santo Antônio Maria Claret ele está inserido, como eu disse, né, nesse movimento do século XIX, da reação do século XIX. Foi ao movimento leigo. Vejam bem, aí entra aquilo que eu falei no começo. Vem essa graça do movimento leigo. O que vamos dizer, o demônio faz? Suscita o quê? Suscita o movimento leigo liberal. Suscita o movimento leigo igualitário, que é o que está hoje, por exemplo, o Concílio Vaticano II, é a hora dos leigos. Só que essa hora dos leigos não é os leigos para lutar contra a revolução. Não é. Pegaram o raciocínio que eu fiz, não é? Então, é uma graça muito grande que começou. Olha, tem muitos fatos históricos dessa reação contra-revolucionária do século XIX. Muito pujante mesmo. Só que Satanás não dorme. Aí já deu uma guinada nos movimentos leigos, né? Foi dando uma guinada. Enfim, para frente. É a posição moderna face aos males. O que são os grandes males do mundo? Quais são? Site Vatican News. Proteger quem defende a casa comum. Campanha de solidariedade na América Latina. São cardeais, mas aquela senhora lá que também faz parte de uma cúpula de algum dicastério. Então, esse slogan, casa comum. Só um detalhe, estão vendo lá, tem acima do papal lá. Sim, então, é oficial. E o tirado do site, mas oficial. O que é essa casa comum? A casa comum é a Igreja Católica, gente. Vamos criar outra casa comum, não. A Mãe Terra é a casa comum? Vai passar a ser casa comum? Outro slide, por favor. Outra expressão, suicídio ecológico. Então colocaram isso aí como se fosse coloca até como se fosse Rio Amazonas. O Amazonas que a gente sabe que tem quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Diga. E eles usam a fotografia dessa. Isso houve a vida inteira, secas, períodos de inundações. Isso desde que o mundo foi criado. Aí eles pegam uma fotografia daquela, colocam a culpa no homem e falam que tem que mudar. Os judeus foram para o Egito por quê? Por causa da seca no tempo dos filhos de Jacó. Uma seca em Israel, o que eles fizeram? Foram todos para o Egito. Teve uma seca em Israel várias vezes. Teve uma que foi por quantos anos lá com Santa Elisa que terminou com ela. Exatamente, Elias no ano 800. Seca. Seca. Então, essa palavra aí, nós estamos cometendo um suicídio ecológico. Mais um slide. G20, o Brasil abrigou o G20, né? Então, estava aí.
sempre a fonte Vatican News, né? O G20 à luz dos ensinamentos do Papa Francisco. Aí vem a encíclica Laudato Si e tem uma outra Laudato Dominum também, né? São duas. Continua. E aí, e a outra coisa é a tal fraternidade, né? Que está por cima do bem, do mal, da verdade, do erro, etc. Uma fraternidade, que era bem. Que era o bem. A verdade humana é o único caminho para a paz e para a justiça. Olha, São Tomás define. Opus justitia pax. O fruto da justiça é a paz. Mas justiça, o que é a justiça? Não é? Bem, então, agora entramos no texto base. Olha, dá fôlego aí para pegar o texto, é muito interessante. Dá para seguir? Então, agora é o texto base da reunião. O que é que Papa Pio XII, em 1952, discursando a inauguração da igreja, em honra de São Leão I, vai falar das 3 revoluções. Aqui é Átila, né? Átila. Cadê o Papa São Leão I? Ele São Leão poderia ter dito, né? Irmão, aqui vens com essa fome de destruir, né? Não. São Leão Magno o enfrentou. E as pinturas, né, parece São Pedro e São Paulo em cima de São Leão Magno, aterrorizando Átila. É isso. As pinturas estão aí. E Átila viu, aqui tem um poder superior. Voltou atrás. Bom, então está aí. Aí já é o discurso do Papa Pio XII. Todos sabem que quando Átila, rei dos hunos, descia vitorioso a Itália, devastando o Vêneto e a Ligúria, e se preparava para marchar sobre Roma, o Papa São Leão I infundiu coragem, olha aqui, ao imperador, ao Senado e ao povo. Não estava amedrontado, o Átila devastava tudo, né? E partiu. Essas são as palavras de Pio XII, indefeso, e foi ao encontro do invasor no Núncio. Eu acho que a gente pode acrescentar aqui, partiu indefeso, ele partiu consciente da missão dele de pontífice romano. A mim foi dada a autoridade. E eu vou enfrentar esse homem, que o Senado estava com medo do imperador. Bem, continua. Aí a foto. Pintura, né? Claro. Tá lá, São Pedro e São Paulo em cima. E o Átila. Que tal? Bem, olha, esse fato memorável passou-se precisamente pelo ano outono de 452. Porque Pio XII vai botar a pergunta: quem é o novo Átila? Aquele de 452, nós sabemos quem que era. Quem é o novo Átila? Ele vai definir quem é o novo Átila. É a Revolução. Olha, esse documento é muito precioso. Olha, já não é só a Itália que está ameaçada, mas todo mundo. Trecho altamente esclarecedor, que o professor Plínio Corrêa de Oliveira incluiu em seu livro Revolução e Contra-Revolução. Tem trechos desse discurso aqui no livro. Pio XII. Não nos pergunteis quem é o inimigo, nem sob que aspecto ele se apresenta. Ele vai começar a definir o que é a revolução, portanto. Ele se encontra em todo lugar e no meio de todos. Sabe ser violento e astuto. As duas virtudes. Bem, nesses últimos séculos, tentou a desagregação intelectual, moral, social, da unidade no organismo misterioso de Cristo. Escrevendo. Aí ele vai especificar. Ele quis a natureza sem a graça. É a renascença. Moisés, né? Michelangelo, né? É. Até o senhor Celso fez uma projeção aqui na qual ele colocou, que se eu me lembro bem, o Moisés do Michelangelo, naturalista, sem a fé, junto do Moisés, que é retratado de uma maneira tradicional, né? O Moisés de fé. Então, natureza sem a graça. Depois veio o iluminismo, a razão sem a fé. Eu aproveitei essa imagem aqui, achei que ela tinha elementos positivos, sabe? Movimento iluminista, revolução cultural e social. Revolução cultural, veja bem. Então, o rompimento com o antigo regime, o anticlericalismo. O que é o regime antigo? Era ignorância, intolerância, obscurantismo
irracionalidade e superstição. Até surgiu o iluminismo, essa era a situação da sociedade. Como dizem hoje, né, vocês são obscurantistas, são negacionistas. Eu vou comprar, já contei para alguém aqui, vai comprar uma passagem para São Paulo, já está lá embaixo no rodapé. Você quer pagar 2 ou 3 reais aqui do preço da sua pegada de carbono? Vê como vai essa revolução cultural, como ela vai entrando e vai se impondo. E é bonito. Isso. Continua. Então, agora, o movimento iluminista, vem lá. Ele pega a história, a filosofia, as ideias do século XVII, do século XVIII, um mundo regido por leis naturais, crença na razão humana. Aí vem progresso da humanidade, esclarecimento, liberdade de pensamento, otimismo, hein? O melhor aí é a liberdade de pensamento, foi o que mais teve na época mesmo. Quem não concordava era guilhotina. Então ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé. Impressionante, porque acontece que nós hoje estamos numa fase da revolução que o próprio Papa Pio XII vai mostrar depois, né? Essa liberdade está sendo guilhotinada, porque é preciso botar outras agendas para frente. Continua o Papa Pio XII. A liberdade sem autoridade, que é o liberalismo da Revolução Francesa. Às vezes também diz Papa Pio XII a autoridade sem a liberdade, que são ele estava falando do quê? No pós-guerra, não é? As ditaduras. Existia a ditadura comunista vigente na China, na Rússia, a China também estava começando já, e as ex-ditaduras de direita, né? Nazifascistas e tudo mais. Continua. Olha Pio XII. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Então vem, Cristo sim, a igreja não. Quem é que deu esse brado? Lutero. Cristo sim, igreja não. Lutero. Segundo, depois, Deus sim, Cristo não. É o deísmo da Revolução Francesa. Deus nós aceitamos, mas Cristo não pode. Finalmente o grito ímpio, né? Deus não existiu, né? Deus está morto e até ele jamais existiu. É o ateísmo. Olha aqui, a revolução ela vai progredindo nos abismos, né? Nós estamos caminhando para uma fase chamada Quinta Revolução, que já não é mais não é deísta, não é ateísta, não, é culto de Satanás. Negou a Deus, mas agora já está, olha aqui, vamos abrir espaço para os templos satânicos, vamos abrir. É isso ou não é? Veja bem, são as sucessivas fases da revolução que uma fase devora a outra, sempre num abismo total. Continua Pio XII. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre bases que não hesitamos em indicar como os principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Também isso a gente pode agravar. Isso está agravado, né? Foi agravado, desceu a montanha. Mas, o que é o OMS? Fórum Econômico Mundial. O que é a ONU? É ou não é isso que está descrito aqui? Uma política sem Deus, uma economia sem Deus, direito sem Deus. Isso aqui é nosso canal Formação em Contra-Revolução, fez um post com um resumo, né, do pensamento do Papa Pio XII. E eu aproveitei aí a elaboração aí da capinha. É uma arte, hein? A gente conseguir ilustrar uma tese com uma fotografia, com uma montagem, é uma arte. Continua ainda Pio XII, o discurso dele. O inimigo se esforçou e se esforça porque Cristo se torne um estranho nas universidades, na escola, na família, na administração da justiça. Reticências.
Presentemente, ele corrompe o mundo com uma imprensa e com espetáculos que matam o pudor nos jovens e nas moças. Ele está falando de 52. Vê como isso aí caminhou, hein? Isso caminhou. Nem a revolução sexual da Sorbonne, 68, foi depois. A liberação sexual foi depois. Esse aí é o começo que ele está denunciando. Conclui Pio XII. Vós vedes, caros filhos, que não é Átila que está às portas de Roma. Pio XII encerrou aí. Vejam bem, a força que tem um romano pontífice, que hoje Roma vá fazer um discurso na ONU, na OMS, sei lá, no fórum, sobretudo no Fórum Econômico Mundial, e disse, eu vou apresentar qual é o novo Átila que ameaça a humanidade. Quem que é esse novo Átila? É a quarta e a quinta revolução. Não é o aquecimento global. Então a Terra, nós nascemos para servir a Terra. Não, o rei da criação é o homem. A criação ela existe em função do homem. Vou salvar o planeta e matar os homens. Quer dizer, então, eu disse que acrescentamos, quer dizer, eu acrescentei, né? A advertência de Nossa Senhora em Fátima, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Olha o que Nossa Senhora está falando, dos males, não é isso? E pediu o quê? Conversão, penitência, devoção imaculada do coração de Maria, reparação, recitação do texto. Foi os remédios que ela deu. Olha, é muito claro, é muito lógico, é muito claro. Sim, fizemos a analogia. Também hoje, uma imensa opressão pesa sobre nós. É inútil tentar disfarçar a gravidade da hora. Olha, gente, todos nós nos sentimos oprimidos, porque é uma força, assim, digamos, quase que eu diria, é universal, pressionando. Imagina, o mês de Nosso Senhor Jesus Cristo, o mês do Sagrado Coração de Jesus, que é junho, como é que ele é rotulado aí fora? Pride Month. Nós temos postos defendendo o Sagrado Coração de Jesus no mês de junho. O que aconteceu com ele, Guilherme? Censurados. Então, que opressão que é essa? Que poder que é esse? E a igreja não pode nem sequer pregar a sua doutrina. E chega numa pandemia, a igreja tem que fechar por ordem do poder civil, sendo que ela é que salva. Ela que reconforta, ela que fundou os hospitais, ela é que salva. A opressão. Então, qual é o novo Átila? O novo Átila é esse aí. É esse o novo Átila. Bom, aí é a conclusão. Também entre nós o comunismo marca um fim, porque a terceira revolução, que é o comunismo, está sendo substituído pela quarta pela quinta revolução. Se vocês quiserem uma explicação sobre isso, é fácil, pode acessar o canal, tem vários estudos que foram publicados sobre isso daí. Nesse epílogo, se esvai o mundo burguês, nem sei se pode dizer que ainda é mundo burguês, intoxicado de sincretismo, socialismo, sensualidade e os outros erros que estão entrando agora. Aí eu estou explicando, veja bem, estamos concluindo, né, a reunião. Ao comunismo sucedeu a quarta revolução. A quarta revolução é a revolução no homem, já não são instituições. É o homem que está sendo visado. É preciso destruir no homem essa ideia de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pronto, preciso destruir isso aí. Ao comunismo sucedeu a quarta revolução. O sínodo panamazônico, que colabora ao sínodo da sinodalidade, o culto à Mãe Terra, é a transformação do homem que renuncia à sua condição de imagem e semelhança de Deus. Bom, então, está aí a promessa de Nossa Senhora de Fátima. Vou triunfar. Os males existem, mas eu vou triunfar. Esse trecho eu coloquei na reunião passada. O neopaganismo é tirado de um artigo do Dr. Plínio no Catolicismo. O neopaganismo, 1000 vezes pior do que o paganismo antigo. É muito pior do que o regime de Roma, de Grécia, do paganismo. Muito pior. Porque o neo é a negação da igreja. Nós somos batizados, fomos civilizados, tivemos a Idade Média, tivemos a civilização católica e agora nós
viramos neopagãos. Então, o neopaganismo, 1000 vezes pior que o paganismo antigo. Teus dias estão contados. Ruirá também a influência da Revolução no Ocidente. Nossa Senhora o disse, e diante dela são impotentes todos os grandes da terra e todos os príncipes das trevas. Então aí pergunto, o que é esse triunfo do Imaculado Coração de Maria? São Luís disse, é o reinado de Maria na terra. Bem, olha lá, esse reinado, o que pode ser, senão aquela era de virtude em que a humanidade, reconciliada com Deus, conversão, no regaço da igreja, viverá na terra segundo a lei, preparando-se para as glórias do céu. Está entre aspas, porque eu tirei do trecho do Dr. Plínio do catolicismo. Então, isso é muito importante a gente fazer o summarize aí, uma recapitulação muito ligeira, para a gente ordenar a cabeça. Então, eu tratei da revelação que recebeu Santo Antônio Maria Claret sobre as 3 revoluções. Os 3 grandes males do mundo são o protestantismo, a Revolução, a República e o comunismo. Revelação de Nosso Senhor para ele. Depois, temos também o livro Revolução e Contra-Revolução, que aponta a revolução e os meios de combatê-la. Isso aqui não é só uma denúncia, não. Isso aqui apresenta os meios que nós temos para combater a revolução. Depois, mostrei também, o progressismo aponta como meta. O que é? Conversão? Não. Salvar o planeta, salvar a Mãe Terra, que chora as dores do parto. E prega uma fraternidade universal, fora da igreja. Nossa Senhora em Fátima aponta o comunismo e pede a conversão. Acho que agora tem o último slide. É isso. Por fim, Imaculado Coração Temporal.